Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Você sabe, neste período agora nós estamos convidando vários pré-candidatos para trazer as suas ideias, para que você entenda o que pensa, como pensa e aí poder formar melhor a sua opinião. Essa semana é a nossa convidada, Rosana Vale. Obrigada, Marcelo, pela oportunidade. É um prazer conversar com os moradores aqui de Cubatão, uma cidade que eu estou sempre aqui. Acho que a minha trajetória de 25 anos do jornalismo, eu acho que não tem nenhum lugar aqui dessa cidade que eu não conheça. Bem, você que já identificou, jornalista, TV Tribuna, e ela veio contar pra gente um pouquinho também como surgiu a ideia. Recentemente escreveu 2 livros, segundo esse dois livro, livros, sim. Vai falar com a gente também, mas daí para ser pré-candidata a deputada federal, como é que foi isso? Foi preciso ter coragem, né? Não, porque larguei 25 anos de profissão, pedi demissão do meu trabalho, porque achei que eu tinha essa responsabilidade. Nós que trabalhamos na mídia, sempre somos convidados para entrar na política. Eu nunca quis, tanto que eu cumpri 25 anos de carreira, apaixonada pelo jornalismo, mas chega um momento da nossa vida em que nós temos que encerrar também um ciclo e pensar na coletividade. Então foi isso que eu fiz. Eu já recebi muito, eu já me realizei profissionalmente, já fui para todos os lugares, viajei para mais de 30 países, mas eu também sou uma cidadã brasileira e, como uma cidadã brasileira, eu estou indignada, eu tenho família e estou indignada com esse momento político. Você acha que essa experiência que você teve dos países lá fora e também as suas experiências com os pequenos rincões aqui da nossa região te criaram, assim, despertaram essa consciência, essa diferença? Fez alguma diferença na sua decisão, não? Fez. E assim, o momento político, a população pede por mudanças no cenário político, pede por uma nova política, para que as pessoas tenham consciência na hora de votar em pessoas que realmente estão para servir, porque nós estamos já cansados de tanto escândalo na política. Eu também, como mãe de 2 meninos, um adolescente e uma criança, nós temos essa responsabilidade, né? Que país nós vamos deixar para os nossos filhos, para essa geração? Então eu comecei a me questionar. Eu sou apaixonada pela minha região. Eu fiz esse trabalho junto com uma equipe e a gente resgatou, através do programa Rota do Sol, o orgulho dessas comunidades. Então eu tenho orgulho de pertencer a essa região, a esse povo caiçara, e a ter me tornado uma jornalista que contou tantas histórias. E por conta disso, nesse momento, se fosse em qualquer outro momento da política, eu não teria aceitado o convite, como eu nunca aceitei. Mas nesse momento eu acho que pessoas de bem precisam se apresentar, porque não existe espaço vazio. Eu estou indignada, você está, muitas pessoas estão, mas qual é a ação que elas vão fazer agora, a partir dessa indignação? Elas precisam se apresentar, porque não tem espaço vazio. Se o espaço na política não for ocupado por pessoas de bem, ele vai ser ocupado por pessoas que não são de bem. Tá. Olha, quando você diz isso, eu já vi muita gente falar, principalmente para gente que trabalha com a frente de mídia e tem muita responsabilidade, porque somos cobrados também de ter uma reação, né? Sim. De você fazer alguma coisa. Mas e alguns políticos, eu digo assim, seduzem, vamos dizer assim, os apresentadores, o pessoal de mídia, às vezes com essa ideia de que o silêncio dos bons, né? Assim, sobre o susto do silêncio dos bons. Isso também o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Martin Luther King. Isso ajudou, isso também te cobrou ou não? Sobre essa decisão? Sim. Eu me senti responsável também, como todos nós, cada um de nós tem essa responsabilidade. O que aconteceu? Os meus pais, os meus avós, muitas gerações se afastaram da política e deixaram a política do jeito que ela está hoje. Nós nos distanciamos e agora nós estamos colhendo a consequência disso.
não dá para se mudar um país, não dá para se tentar políticas novas, uma nova forma de lidar com a população e trabalhar pela coletividade sem fazer política. O jornalismo tem muito da política, só que o jornalismo é uma política sem poder de ação. Isso. Nós temos poder de denunciar, foi o que eu fiz a minha vida inteira. Então, mas eu penso exatamente sobre isso. Essa cobrança que a comunidade faz da responsabilidade do comunicador, né, de você trazer uma demanda para público e, às vezes, é a última tábua de salvação daquele que não tem voz. Sim, não é? O jornalismo tem cumprido esse papel. Mas a minha pergunta é nesse sentido. Deixar essa função e para você exercer uma outra atividade mais atuante, né? Como é que foi isso? Porque o jornalismo também traz isso. Mas, Marcelo, eu sou jornalista. Certo. Jornalismo é a minha formação. Eu serei jornalista até o fim dos meus dias, porque eu sou apaixonada por essa profissão. E o jornalismo tem realmente essa missão. Mas neste momento em que o país está, eu posso contribuir com a minha formação de jornalista, como outras pessoas, espero que outras pessoas também despertem essa necessidade, advogados, médicos, juízes, professores, de prestar um serviço para a comunidade, um serviço para a população. Nós estamos num momento decisivo do país, de muita transformação e mudança, onde a população já entendeu que precisa mudar a política, que precisa fazer e eleger bons políticos no sentido bom da palavra. Hoje a gente pensa assim, a política é má. Não, a pergunta que eu tenho para fazer, para a gente encerrar esse bloco, depois a gente vai falar um pouco sobre as suas ideias, é exatamente sobre esse risco. Gente, eu vou entrar na política no momento que está tão ruim, quer dizer, eu já... é esse momento que a gente tem que entrar. Se tivesse bom, não precisava entrar. O descrédito da figura do político está muito ruim, né? Quer dizer assim, não, você tem que ter coragem mesmo. Lógico. Isso te assustou de alguma forma? Você fala, gente, mas será que não vão me equiparar dentro dessa condição? Mas temos que assumir esse risco, né? Eu não posso perder a esperança, eu tenho filhos, eu tenho coragem, eu tenho que ter coragem. Porque ou eu mando os meus filhos para fora do país, que eu não quero, porque os meus avós vieram para cá, da Ilha da Madeira, e vieram sem nada, num navio, e conseguiram construir uma família, trabalharam honestamente, criaram bem os filhos. E agora, o que eu vou fazer? Eu que fiz tudo isso, que aprendi bons princípios com os meus avós, com os meus pais, eu vou tirar os meus filhos do país? Não é justo isso. Certo. Daqui a pouco, a política e os políticos vão querer eleger outro povo, se a gente deixar a situação ficar nesse ponto. Se inverte, vamos eleger outro povo para nós. Gente, eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto conversando com a Rosana Vale, a gente vai saber um pouquinho o que ela pensa também sobre... Vamos conversar sobre o assunto que ela andou por muito tempo, sobre turismo, tá? Mas é no próximo bloco, não sai daí não. Conheça agora os apoiadores da TV Polo. Projeto 10 em 1, Espaço Kids. Ótica VIP. CNA, o inglês definitivo. Objetivo Cubatão. Peralta, Viagens e Turismo. ABS Móveis. Estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. Você já sabe, esta semana eu estou recebendo aqui Rosana Vale, jornalista e agora pré-candidata a deputada federal. Eu nem perguntei ainda para ela por qual partido e eu nem perguntei se ela é candidata a deputada federal ou estadual. Vou perguntar agora para ela dizer para as pessoas. Então, eu me apresentei como pré-candidata a deputada federal. Por quê? Uma pergunta que muitos fazem, por que não estadual, por que não vereadora, começar uma carreira política já como pré-candidata a deputada federal? Justamente por conta da experiência que eu adquiri ao longo dos anos na TV Tribuna, à frente do programa Rota do Sol. Eu me tornei uma pessoa e uma jornalista que não é de uma cidade apenas. Um vereador cuida de uma cidade, mas eu acho que eu conheço mais Cubatão do que muitos moradores de Cubatão, eu conheço mais São Vicente do que muitos moradores de São Vicente, eu conheço cidades, comunidades, o artesanato, as necessidades, os saberes de todas as cidades da área de cobertura da nossa TV, que são 29 municípios, desde a divisa do Paraná
até o litoral norte. Certo. Então, por isso e por essa falta de representatividade que nós temos no Congresso Nacional, porque sabe que o foco está sempre no Congresso, e são as nossas maiores lamúrias, as nossas maiores indignações são com os congressistas, porque qualquer coisa que aconteça lá muda a nossa vida. Sim, um questionamento que eu faço para todos que passam por aqui é exatamente sobre isso. A reforma que foi feita com esse negócio do fundo partidário, que cresceu muito e mudou, e a mudança em relação ao financiamento de campanha, quer dizer, deu uma engessada. Uma pessoa que entra com esse apetite, com essa vontade toda, vai ter que ir meio Dom Quixote. Vai ter que brigar muito. Meio Dom Quixote, porque na realidade precisa criar uma outra reforma, porque Sim. eu acho que essa não valeu e corre o risco de se acomodar, né, Rosana? Sim. Eu acho que o tempo inteiro, eu acredito que o tempo todo, a política foi blindada para favorecer os mesmos. Poucas pessoas têm chance de entrar nesse sistema, nesse mecanismo da política. Por questão do quociente eleitoral, não é como que a gente consegue conceber que não é a pessoa mais votada que é eleita. Em um partido, uma pessoa é eleita com 40 mil votos, mas em outro partido ela é eleita com 150 só. Precisa de 150. Vai contra o que a gente entende de democracia. Então, a política foi... O mecanismo foi produzido de tal forma que favorece os mesmos. A mudança foi muito sensível, não foi quase imperceptível, né? Poucas pessoas têm chance, poucas pessoas. E eu percebi que eu tenho essa chance porque eu fui convidada, acho que por 10 partidos políticos. Já que você falou nisso, nós não acabamos respondendo por qual partido você sai e por quê. E eu sei aqui que é pelo partido do agora atual governador Márcio França. Certo. Eu escolhi um partido que me deixou o mais à vontade, o mais tranquila possível, porque eu também não quero entrar na política pela porta dos fundos. Então, um partido que eu cheguei a ser convidada, eu seria eleita, posso ter um mandato com 40 mil votos, sendo que em outros, com 100, 150, eu falei, não, eu vou escolher o partido que eu consiga ter autonomia, porque se eu for eleita puxada por alguém, é óbvio que essa pessoa não vai ter autonomia no partido, né? Já está sendo levada por alguém, então eu falei, não, isso eu não quero para mim. Então eu escolhi o partido do governador, por quê? Eu sempre defendi a bandeira do turismo na nossa região, porque eu acredito que turismo é visitar um lugar para quem está indo, mas para a região que recebe o turista, o turismo é emprego, é geração de renda, é fomentar o comércio. Sana, sabe que a nossa cidade aqui, desculpa te interromper, mas você falou num ponto que é bem crucial, e a nossa cidade acabou, recentemente, ganhou esse... MIT. O MIT, que é uma luta Município de Interesse Turístico. Tem um caminho muito grande ainda. E você, nas suas reportagens, já esteve em vários locais de Cubatão. Qual a visão, o que você acha que é possível fazer em Cubatão em termos de turismo? Eu acho que é possível fazer muita coisa, trazer muito desenvolvimento para a nossa região. Cidade de Cubatão também. O que aconteceu com a nossa região? Nós perdemos postos de trabalho no porto e nas indústrias. Eu viajei para mais de 15 portos, vi modelos de portos eficientes no mundo. Eles são todos automatizados. Não existe, é um porto fantasma, não tem gente. Então, isso não tem volta. Como a tecnologia também chegou à área industrial. Hoje, empresas que trabalhavam com 5 mil funcionários, hoje tem 1.000 funcionários, tem 500 funcionários. Aqui nós tivemos uma experiência terrível. Então, isso é o sinal dos novos tempos e dessa automação e do que aconteceu. Você acredita que pode a indústria do turismo aqui na nossa cidade ter um novo perfil econômico, uma nova matriz econômica? Isso que eu ia falar. Que agora a indústria do turismo é a que mais cresce no mundo. Enquanto a indústria automobilística perde postos de trabalho, a indústria do turismo está crescendo. O PIB é cada vez maior, representa, né, essa quantidade no PIB maior. Então eu acredito que o turismo pode ser a salvação ou uma das saídas para a região da Baixada Santista. Cubatão tem muita história, tem muita beleza natural.
A história do Brasil passou por aqui, Sim. tem a calçada do Lorena, Sim. por onde o Dom Pedro, quase o grito do Ipiranga, não foi às margens do rio Ipiranga, mas foi às margens do rio Cubatão. Aqui esse ano nós vamos refazer de novo Caminhos da Independência, que é uma peça que o Lorimar faz, nós vamos refazer esse ano de novo. Em qualquer lugar do mundo, uma serra que tem tantos ipês floridos, que tem uma vegetação maravilhosa, tantos manacás, poderia ser um lugar assim, em qualquer outro lugar do mundo seria muito visitada. Essas construções que nós temos aí ao longo da Estrada Velha de Santos, que foram em comemoração ao centenário da Independência. Então, tudo isso podia gerar muito emprego, trazer divisas para a cidade, fomentar o turismo. Competições, muita coisa pode ser feita. Você acha que, quanto tempo você acha que uma cidade demora para entender isso? Porque assim, é preciso que as autoridades entendam isso, é preciso que a cidade se una e queira trilhar esse caminho, porque é longo. É preciso que a região, Marcelo, se una. É preciso que as cidades parem de pensar, e os governantes, em política partidária, porque política partidária, não é nem política partidária, a politicagem, por exemplo, não é do meu partido, então esse projeto não vale. Então eu vou ser contra. Não é isso. As cidades, nenhuma região consegue se tornar conhecida no cenário nacional ou no cenário internacional se não tiver união da cidade. Você acha que faltou força, por exemplo, na construção do Convention Bureau em Santos, que acho que tinha exatamente essa proposta, mas não conseguiu decolar, não? Agora eu participei agora de um seminário sobre turismo, onde a população cobra isso, né, do poder público, das instituições, dos clubes de servir, uma maior união, para que tenhamos aeroporto, para que tenhamos novas rotas, turismo náutico. São muitas possibilidades, mas é preciso que haja pessoas com vontade política para fazê-las. Olha, eu vou fazer mais um rápido intervalo. Ela falou em turismo náutico e tem muita gente que em Cubatão não conhece, mas nós temos. E tem até na Ilha Caraguatá, existem fui várias vezes. Algumas náuticas lá, saem de alguns passeios. Muita gente vem de São Paulo e parte daqui para contar um pouquinho de mentira depois, pescar. Eu vou para o intervalo e volto já, gente. Conheça agora os apoiadores da TV Polo. Projeto 10 em 1 Espaço Kids. Ótica VIP. CNA, o inglês definitivo. Objetivo Cubatão. Peralta, Viagens e Turismo. ABS Móvel. Bem, gente, estamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo. Tá animado o papo, hein, gente? Olha, você já sabe, nós estamos numa rodada especial conversando com os pré-candidatos aqui a deputado federal, a deputado estadual, e para trazer para você o que pensam, como pensam, né? E a gente está num período tão difícil de mudança, de cobrança dos políticos. E essa semana eu converso com a Rosana Vale, que está aqui, dizendo para ela por que ela aceitou esse desafio num momento difícil da política, né? O momento em que os partidos também têm um modelo fechado, e eu dizia para ela exatamente isso. Olha, se dizia que nessas eleições apresentadores de televisão e grandes líderes que seriam eleitos. Será que ela ia surfar esta onda também? Você acha que isso te motivou ou você acha que foi mais pela tua atividade de trabalho? Então, por que eles dizem isso, né? Que apresentadores de TV ou pessoas famosas e pessoas velhas na política? Porque o tempo é curto, porque o tempo de uma eleição dessa vez é curto, porque as verbas partidárias, o fundo partidário já é destinado para quem tem mandato, ou seja, tornou-se mais difícil eleger alguém que não seja conhecido e para fazer uma campanha ou uma pré-campanha. Mas é diferente pessoa ser famosa. Eu não sou cantora, eu não sou jogadora de vôlei, eu tenho uma história na região. Não, é diferente, eu tenho uma história. Se eu fosse me aproveitar do fato de ser conhecida, eu teria lá atrás, não ter percorrido 25 anos de carreira. Eu tomei essa decisão porque eu me sinto qualificada por ter conhecido tantas pessoas, tantas histórias e ter conhecido a minha região. E eu tomei essa decisão por saber da responsabilidade que eu tenho por ter conquistado a credibilidade das pessoas. A credibilidade, o carinho das pessoas dá uma responsabilidade para a gente. São dois fatores, né? A sua indignação, que você já se manifestou aqui. Sim.
E agora tem essa questão que você acabou de dizer, que é o carinho e a receptividade que você tem no seu programa, né? Exato. A gente percebe isso. Eu pensei assim, quem é que vai se apresentar? Muitas pessoas podem ter condição de entrar na política, capacidade, advogados, professores, muitos, mas eles não têm chance, porque essas pessoas não são conhecidas, porque essas pessoas vão ter pouco tempo para fazer uma campanha. Então, eu falei, diante da situação que está, das pessoas quererem tanto renovação, eu já cumpri minha carreira, eu já me realizei, eu adquiri conhecimento da minha região e fora do país, viajei para mais de 30 países. Você viu alguma coisa lá fora? Vi muita coisa, que você Marcelo. falou, que você percebeu o seguinte, isso era possível acontecer na minha região? Sim, muitas coisas, muitas e muitas vezes eu vi, olha que exemplo, e vi na minha região também. Eu vi em Cubatão, por exemplo, um projeto que eu não me canso de falar, que é um projeto que resgatou a autoestima dos moradores dos bairros Cota, que fez o quê? O ateliê. Reurbanizou, foi um projeto grande. O ateliê é um projeto, dentro de 6 projetos que aconteceram lá. Sabe que o Concom também é um parceiro do nosso. O Concom é outro projeto. Então, o que aconteceu ali? Ali, metade daquela população teve que sair e foi para um lugar melhor, e a outra metade que ficou ganhou um espaço valorizado, resgatou o orgulho de morar. Isso quando você esteve lá? Senti, das pessoas. Quem ficou fiscaliza hoje para não terem novas invasões. A gente percebeu o seguinte, que nos bairros Cota era uma coisa muito impressionante, que muita gente brigava para não sair. Sim, brigava para não sair, falou, é aqui que eu quero ficar. E outras pessoas saíram rápido, mas quem ficou parece que tem essa relação de paixão, de pertencimento àquele lugar. As casas ganharam outra fachada, as pessoas começaram a perceber, os pássaros voltaram para aquele lugar porque ficou um ambiente mais agradável. Perguntinha assim que eu conversei com o Jerônimo, e lá tem um projeto chamado Tour das Cotas. Sim, eu fiz. É viável mesmo? É ótimo, é muito viável. Eu fui muito bem tratada pela comunidade lá, me senti assim em casa. Esse projeto ganhou prêmio internacional. O Príncipe foi lá, e não é um projeto para inglês ver, o Príncipe foi. Então, a população nos recebe naquele restaurante da comunidade. Eu passei o dia lá e voltei impressionada. Eu falei, olha só que exemplo Cubatão está dando para outras comunidades. São projetos assim que podem ser replicados para muitas comunidades. A população só espera uma oportunidade, Marcelo. Você acha que com essa sua experiência, com a produção do livro, à frente do programa, é a sua maior referência naquilo que você imagina no teu trabalho como deputada, se eleita, é isso? Minha maior... É turismo mesmo? Sim. Você vai trabalhar com turismo? Eu vou trabalhar com pessoas. Pessoas. Tem saúde, tem cobrança de saúde, tem cobrança de educação, mas eu acho que, assim, as pessoas veem a Rosana, e eu não sei se você percebe, mas olha, ela viaja, ela fala, daí para a política, qual é a diferença? A memória recente das pessoas é com as minhas viagens, mas eu sou jornalista de 25 anos. Certo. Eu vim muito para Cubatão, fazer greve, acompanhei protestos. Em 25 anos de trajetória, eu acumulei o Rota do Sol, né? O Rota do Sol foi um a mais na minha carreira. Então, eu sempre entrei 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, desde o Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil, todos os jornais. Fui repórter de rede, as matérias nacionais, os acidentes, as tragédias, até os bons exemplos que apareciam na programação da rede, no Jornal Nacional, eu também fazia. Então, eu tenho experiência jornalística combativa também. As viagens são um a mais. Mas aquilo que você falou, no que eu vou me especializar, se é no turismo, não é só no turismo. Eu me especializei em contar histórias da nossa gente porque eu conheço cada lugar da nossa região. Eu conheço as pessoas. Qual você acha que, assim, eu sei que é difícil elencar isso, mas a maior dificuldade que as pessoas aqui da nossa região têm e que você fala, poxa, um trabalho aqui seria bacana? Oportunidade na área da educação, na área social. Projetos sociais fazem uma diferença muito grande. Muita gente
nós nos afastamos da política e nos esquecemos qual é a função de um deputado federal, qual é a função dele. Ele tem que representar a região dele lá no Congresso, ele tem que votar de acordo com os interesses da região dele e ele tem que trazer recursos para a região. Ou seja, cada deputado federal, ele tem por ano de verba parlamentar para ser empregado em projetos na região 14,5 milhões de reais. Pode parecer muito ou pode parecer pouco, dependendo de como essa verba é utilizada. Alguns deputados usam essa verba e destinam tudo para a saúde. Ah, porque a saúde... Sim, a saúde está necessitada? Está. Mas a saúde também... A crise na saúde é um saco sem fundo. Se você traz de verba parlamentar todos os seus 4 anos de mandato, 40 milhões de reais, daqui a 3 meses o hospital vai continuar devendo, a saúde vai continuar precisando de dinheiro. Mas se você emprega esses 40 milhões de reais em projetos sociais, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais em algum projeto de educação ou projeto social, eu garanto que lá na frente vai significar menos gente doente, mais gente com oportunidade, mais gente com acesso à saúde. E lá na frente, por exemplo, uma coisa simples, filtros numas escolas. É um projeto de educação. Se colocar filtro numa escola é um projeto na área de educação. Mas aquela criança vai deixar de tomar água contaminada e vai deixar de ficar doente. Com certeza. E também pode que resgata a autoestima também, isso é muito positivo. Sim. Olha, o Francisco já levantou o dedinho ali, que o nosso tempo está terminando. Jornalista se empolga. E olha, mas eu fico feliz porque quando a gente tem gente que tem essa fluência toda, o programa passa mais rápido, né? Sim. Sucesso obrigada. Nesse seu desafio. Muito obrigada. TV Polo está sempre de portas abertas aqui para você, fazendo nosso trabalho de formiguinha, também é um trabalho pequeno, mas é um trabalho... E é um desafio seu também, né? Então, sua função é também muito importante, que é esclarecer a população. Parabéns por essa iniciativa, para que as pessoas falem das suas propostas, das suas ideias, se manifestem, se apresentem, porque realmente é um momento decisivo na história do Brasil. Nós chegamos no fundo do poço, mas quando a gente chega no fundo do poço, é quando a gente também encontra um apoio para começar a sair. É isso aí. Obrigado mais uma vez, sucesso, parabéns. Obrigada. Bem, gente, eu espero que você tenha gostado dessa edição. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.